Chega ao final do seu mês e não sabe para onde é que o dinheiro foi? Não consegue poupar de forma nenhuma? Está preocupado com a sua reforma? Não consegue sair da dívida que tem? Não consegue concretizar os seus sonhos? Não sabe como investir? Quer dar o melhor aos seus filhos e não consegue encontrar uma forma de o fazer? Então, esta masterclass sobre como gerir melhor o seu dinheiro é para si. O meu nome é Pedro Nunes e fui durante quase toda a minha vida um profissional da polícia. Até que um acidente de viação dos meus pais me fez pensar profundamente na trajetória da minha vida. E decidi mudar. Fixei o objetivo da minha liberdade financeira, algo que alcancei em 2019, sobretudo devido a investimentos na área do imobiliário. A minha vida pessoal, como a de tantos outros, foi composta de altos e baixos. Também foi assim na área financeira. Passei por quase todas as situações que referi há pouco. Sei bem o que é. Já as senti na minha pele. Lembro-me quando do meu segundo divórcio, que não sabia como pagar as despesas que tinha, nem onde cortar. Parecia impossível sair dessa situação. Mas aprendi como se faz. E vou partilhar convosco daqui a pouco. Mais tarde, quando já tinha a ambição de alcançar a liberdade financeira, mudei completamente a minha mentalidade. E aprendi como investir. Algo que também vos vou explicar de forma simples como podem fazer. Adoro a liberdade financeira que tenho e gostava que todos a pudessem experimentar. Mas toda esta situação do Covid-19 fez-me pensar nas dificuldades que muitas pessoas vão ou estão a ter na forma como gerem o seu dinheiro. Por isso, fiz este curso a pensar nestas pessoas e na forma como a vida das mesmas pode mudar. Vamos então começar com a masterclass propriamente dita, onde vamos abordar precisamente 15 pontos em concreto onde poderemos gerir melhor o nosso dinheiro. O primeiro ponto que eu sintetizo desta forma: a casa e o carro não devem representar mais de 40% das nossas despesas mensais. Além de termos aqui portanto, uma forma concreta, uma percentagem concreta de quanto é que estas despesas devem representar no nosso orçamento, este ponto surge como primeiro porque, se virmos as coisas de um ponto de vista dos princípios, é muito importante para quem gera dinheiro terem uma abordagem onde se centre em primeiro naquelas que são as duas principais despesas que têm. Por um lado, a casa, quer seja através do pagamento da prestação do crédito ou de um arrendamento, quer seja do carro, seja sob que forma que o adquirimos. Estas são as duas principais despesas. E isto obriga a que haja uma reflexão sobre o tipo de casa, sobre o tipo de carro que nós queremos e sobre o peso que estas coisas têm na nossa vida, porque muitas vezes a nossa dificuldade em gerir um orçamento parte precisamente porque estas duas principais despesas têm um peso excessivo, têm um peso desequilibrado e acabam por nos asfixiar. Portanto, o apelo aqui que eu faço é que olhemos para a casa e para o carro e façamos uma reflexão sobre se eles são ajustados às nossas necessidades e àquilo e à vida que nós queremos ter. É claro que queremos ter sempre uma casa excelente, é o sítio onde vivemos, onde passamos muito tempo, queremos sempre ter um carro que seja bom e que cumpra os objetivos, mas temos que ser práticos e objetivos e ter precisamente
carro e casa adequados à nossa situação em concreto. Ainda no âmbito dos princípios, passamos aqui para um segundo princípio que é um bocadinho contrário à forma como toda a nossa sociedade, os nossos pais, as nossas famílias nos ensinam, que é: nós não devemos ter apenas uma fonte de rendimento, ou procuramos uma segunda atividade, ou devemos ter fontes de rendimento passivas. Em que é que isto vai contra? Porque aquilo que nos é ensinado é que nós devemos estudar, tirar um curso e depois ter um trabalho que nos ocupa o tempo inteiro. E se nós tivermos uma segunda atividade, não vamos depender exclusivamente desse trabalho. E isto vai muito contra a forma como nós encaramos o trabalho. É um princípio. Por outro lado, também temos que perceber que há fontes de rendimento passivas. O que é que são fontes de rendimento passivas? Fontes de rendimento passivas são fontes de rendimento que funcionam com pouco ou nenhum esforço, nomeadamente, portanto, investimentos imobiliários, em que compramos uma casa e arrendamos, em que temos dinheiro a render no banco, seja em produtos como depósitos a prazo, seja em produtos como planos de poupança reforma, seja até em ações. Portanto, e esse dinheiro vai ter aqui um retorno. Ainda ao nível dos princípios, e com uma certa relação com o primeiro princípio da casa e do carro, é que as pessoas que têm aqui um certo à vontade são pessoas, na área financeira, são pessoas que tentam viver um pouco abaixo das suas possibilidades. Isto acontece muito com pessoas que têm muitos recursos económicos e até encaixa com o primeiro princípio. Se eu comprar uma casa e um carro com uma certa margem, obviamente toda a minha vida se torna mais fácil. Portanto, se eu não viver naquele limite, e se eu conseguir tomar uma série de opções que mantendo uma elevada qualidade de vida, não ponho um foco em que eu, para me sentir realizado, para me sentir bem, tenho que gastar, mas que possa encontrar uma série de formas que enriquecem bastante a minha vida e que não implicam gastos. No fundo, podemos dizer que este princípio tem um bocadinho a ver com, independentemente do dinheiro que poupamos, é tentar ter sempre aqui uma certa margem e tentar não ir ao limite, porque, por exemplo, num determinado mês surge um problema, independentemente, vamos falar mais à frente dos fundos de emergência, mas se eu jogar assim com uma certa margem, isto é um princípio que a longo prazo me ajuda bastante a conseguir gerir melhor o meu dinheiro. Vamos então para princípios muito objetivos relativamente à forma de gerir o dinheiro. E um é este: é que nós, independentemente daquilo que ganhamos, devemos poupar sempre. Ponho aqui um valor indicativo, 10 a 20%, podemos poupar mais, eu diria que 10% é um valor mais ou menos mínimo. Mais à frente vamos ver, este dinheiro que vamos poupar é para investir, numa forma que se adequa à nossa situação, para, obviamente, multiplicar esse dinheiro ao longo do tempo, ao longo de longos períodos de tempo. Mas agora eu queria fazer só aqui uma reflexão, porque sei que algumas pessoas têm muita dificuldade em poupar, porque vivem naquele tal limite. E para essas pessoas, podíamos, em primeiro lugar, buscar aqueles princípios, é as pessoas fazerem uma avaliação, se a casa que têm, se o carro que têm, portanto, são adequados à sua situação geral. Se vivem sobre aquele princípio de viver um pouco abaixo das suas possibilidades, portanto, dessa forma, obviamente, vamos conseguir poupar. Se conseguem ter, como vimos, as tais fontes de rendimento passivas ou segundas atividades como forma de aumentar o nosso rendimento, mas vamos, independentemente de podermos dar esses passos que referi, vamos ver a situação em concreto de alguém que, mesmo querendo utilizar aqueles princípios a longo prazo, não o consegue fazer de imediato. E, portanto, está numa situação onde gasta praticamente tudo o que tem para as suas despesas. Aquilo que eu aconselho numa situação como estas
e eu já passei por isso, é estas pessoas, por exemplo, durante uma semana fazerem uma análise das suas despesas, fazerem uma lista exaustiva das suas despesas. Muitas vezes, este tipo de análise vai permitir detectar que nós temos gastos exagerados em algumas coisas que não nos apercebemos, e aí podemos corrigir. E se essa lista se tornar muito exaustiva, vai nos permitir, numa segunda fase, conseguirmos ver onde é que vamos cortar, onde é que podemos cortar essas despesas. Aquilo que me aconteceu quando eu fiz este exercício é que das primeiras vezes eu não vi onde podia cortar para poupar nas primeiras vezes, mas à medida que nós refletimos e que nós analisamos, obviamente vamos encontrar uma solução ou aquela solução que é o melhor possível. Portanto, temos uma linha de avaliar a situação da casa, avaliar a situação do carro, ter uma fonte de rendimento alternativa, procurar ter uma rentabilidade daquilo que são as nossas poupanças, ver um pouco abaixo das nossas possibilidades, analisar as nossas despesas para conseguirmos encaixar esta forma de conseguirmos poupar estes 10 a 20%. E uma forma que nos ajuda precisamente a cumprir isto é a questão do automatismo, ou seja, nós temos que ter formas automáticas de poupar e pagar as despesas. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando nós recebemos o ordenado, devemos, em princípio, pagar a nós próprios. O que é que isto quer dizer? É retirar o dinheiro que vamos poupar, os tais 10 e 20%. E, portanto, de uma forma automática, pode haver, e como vamos ver mais à frente, devemos ter uma segunda conta de investimento, até sem cartão multibanco, onde retiramos de forma automática, uma ordem, por exemplo, automática todos os meses para retirar. Portanto, se nós automaticamente retirarmos o dinheiro para poupar, vamos efetivamente poupar. E este mesmo princípio tem que se aplicar às despesas. Se nós tivermos as nossas despesas todas em débito direto, nós vamos assegurar-nos que pagamos todas. Para muitas pessoas, estas formas automáticas, se eu não determinar que automaticamente poupo, eu não vou poupar, e se não for a primeira coisa que eu vou fazer, surge um problema qualquer, eu não vou fazer. Portanto, o automatismo assegura que eu vou poupar os tais 10 a 20% cada mês, e o automatismo assegura que através da débito eu pago as despesas. E, portanto, dessa forma, eu utilizo o automatismo para conseguir gerir melhor o meu dinheiro. Depois, e encaixado com aquilo que falámos há pouco, quando poupamos, temos que procurar formas de reduzir ativamente as nossas despesas. Existem centenas de formas de o fazer. Se vocês fizerem uma pequena pesquisa no Google, vão encontrar listas intermináveis. Eu acho que nós devemos encontrar formas de reduzir ativamente as nossas despesas que sejam adequados à nossa forma, à forma como nós vemos o mundo e à nossa forma de estar. Eu vou dar aqui apenas alguns exemplos. Por exemplo, se nós pouparmos, se nós desligarmos os aparelhos elétricos durante a noite, há estatísticas que nos dizem que nós podemos poupar até 100 a 200 euros por ano. É significativo, é uma forma de ajudar até no ambiente. Hoje em dia há cada vez mais formas de subscrições online. Posso ter subscrições que não utilizo. Posso estar inscrito num ginásio há mais de um ano que não vou, embora seja muito importante o exercício físico. Portanto, tudo aquilo que eu não utilizo eu devo eliminar. Posso renegociar os meus pacotes de net e telemóvel. Portanto, há uma série de comportamentos que podem fazer com que eu reduza ativamente as minhas despesas e que eu o faça de forma muito significativa. E eu acho que isto é um exercício que deve ser um exercício constante. Como referi há pouco, nós devemos ter duas contas bancárias distintas. Portanto, uma onde recebemos o ordenado, onde pagamos as nossas despesas, e outra para poupança e para investimento. Isto é uma forma de segurança. Muitas vezes esta conta poupança e investimento não tem até associado um cartão de débito. Precisamente para eu proteger a minha poupança e proteger o meu investimento. Portanto, isto é uma forma de segurança, ou seja, onde eu poupo, vai para um sítio onde não se pode mexer. Isto é um princípio muito importante. Regra geral, eu sou um defensor que não devemos utilizar em ambas as contas serviços com menor ou mesmo sem comissões.
Nas contas de investimento isso é relativamente comum. Nas contas bancárias ditas normais, algumas têm algumas vantagens que nos podem ser úteis, mas pelo menos na conta de investimento, que seja uma conta que não tenha despesas de manutenção nem de ou qualquer outro tipo de comissões. Isto é uma forma que nos protege a nossa poupança. Depois um problema que é um problema muito importante para muitas pessoas é a questão dos cartões de crédito. Muitas vezes é aquilo que nos faz ter dívidas e eu faço aqui como princípio, salvo raras exceções onde há cartões de crédito que têm algumas vantagens específicas de pontos ou de milhas, aquilo que eu defendo é que nós devemos utilizar o cartão de crédito apenas com aquela opção em que pagamos a totalidade no final do mês sem juros. Ter muita atenção que os juros dos cartões de crédito são elevadíssimos e desta forma estamos a proteger bastante o nosso orçamento. Depois, aqui um ponto que podia estar nos princípios que eu referi aqui, talvez por estarmos aqui a falar de controlar as nossas contas, que é um ponto que eu acho muito importante, que é este. Que controlar as nossas finanças não implica não gastar dinheiro naquilo que gostamos e nas nossas prioridades, desde que haja um equilíbrio geral. Aquilo que eu quero dizer aqui é que nós vamos controlar as nossas contas, mas obviamente temos as nossas prioridades. E o importante aqui é que nós tenhamos a capacidade de perceber que eu tenho que investir o dinheiro nas coisas que fazem sentido para mim. E que não há aqui aquilo que seja certo ou errado. O importante é que no final as contas estão certo. Portanto, se eu decidir investir muito naquilo que seja, se eu faço um desporto e decido investir muito em material para esse desporto, seja o que for, desde que haja um equilíbrio geral, nada é certo ou errado. Portanto, não tenham aqui a ideia de que o facto de eu controlar as coisas quer dizer que vai viver de uma forma austera. Não, o importante é o equilíbrio geral das nossas contas. Depois, a forma como eu priorizo as coisas é completamente livre. Só tem a que haver aquele tal equilíbrio geral. Se nós temos uma dívida, essa dívida tem que se tornar o nosso principal objetivo a resolver. Quem tem uma dívida tem que começar por aqui. E o primeiro passo será, sem dúvida, saber essa dívida. Muitas vezes temos uma dívida que tem juros, tem uma série de despesas associadas, temos que saber, de uma forma objetiva, realista, essa dívida. E depois temos que ter uma estratégia que tem que ser adequada e tem que ser implementada. Hoje existem renegociações de dívida, hoje existem possibilidades de renegociação dos próprios créditos, de junção de créditos. Portanto, aqui a mensagem que eu queria deixar é: se temos uma dívida, essa tem que ser o principal ponto a resolver. E passamos então para outro ponto, que é não comprar nada com recurso a crédito. A utilização do crédito deve ser algo excepcional. Isto porquê? Porque eu vou pagar os bens a um preço superior devido aos juros. Há aqui, obviamente, exceções. O recurso ao crédito muitas vezes é a única possibilidade de comprarmos uma casa. E aí será uma exceção válida. Tudo o resto, devemos ter este princípio de ter primeiro o dinheiro e depois comprar as coisas. Isto aplica-se a praticamente tudo. Se nós não utilizarmos o crédito, nós vamos conseguir gerir muito melhor o nosso dinheiro, sem qualquer tipo de dúvida. Esta é uma dica mais para casais, porque o dinheiro é um assunto que é um assunto tabu. Portanto, se nós estamos casados ou temos um relacionamento, temos que abordar a questão financeira em conjunto e falar amplamente sobre o tema. Aqui o importante é não tornar o dinheiro um tema tabu, não esconder as coisas, não esconder, como se fala hoje em dia, uma infidelidade financeira. Sermos transparentes, termos objetivos, discutirmos as coisas. Quando é que nos queremos reformar? Onde é que queremos ir passar férias? Como é que vamos juntar este dinheiro? Como é que vamos decidir as despesas dos filhos? Em que é que vamos investir as nossas poupanças? Há uma ideia que hoje em dia muitos especialistas defendem, que é precisamente saídas para abordar estes temas, onde num ambiente tranquilo,
que muitas vezes não vai ser apenas numa única saída ou num único jantar. Temos que falar sobre estes temas, falar amplamente, discutir, ver com tranquilidade, habituar-nos a falar com o nosso companheiro, com a nossa companheira sobre dinheiro e tomar decisões em conjunto. É muito importante. Muitas vezes há aqui até pessoas, juntam-se aqui os opostos, juntam-se pessoas que gastam com outras que poupam, muitas vezes os opostos atraem-se, e é importante que haja um amplo debate, de forma tranquila, falem sobre dinheiro com os vossos companheiros, com as vossas companheiras, falem, discutam, chegam às soluções, porque há estatísticas que dizem que muitas vezes as questões financeiras são questões que levam ao divórcio. E é importante falarmos e decidirmos em conjunto sobre o nosso dinheiro. Quando investir, faça-o por longos períodos. O investimento deve ser por longos períodos. Em primeiro lugar, até por o princípio que diz respeito à segunda parte da frase, invista igualmente os juros resultantes desse investimento, que é o princípio dos juros compostos, ou seja, eu invisto, ganho os juros e, portanto, depois invisto a soma desse dinheiro e desses juros que ganhei. Porque isto tem um efeito de bola de neve, portanto, e à medida que eu ganho mais dinheiro, obviamente o retorno é muito maior, porque uma coisa são 5 ou 10% de 1000 euros, outra coisa são 5 ou 10% de 10.000 euros ou de 100.000 euros. Portanto, a riqueza representa-se por uma curva exponencial. Um princípio que temos que ter é que devemos investir por longos períodos. Um princípio muito importante mesmo, que é um objetivo diferente do objetivo da poupança. Portanto, a poupança nós poupamos e investimos a longo prazo e não gastamos esse dinheiro. O dinheiro que sai acumulando e que o princípio será depois, a partir de uma altura, começar a dar um rendimento passivo. Temos que ter um fundo de emergência. Ou seja, um fundo que faça face a situações de emergência que surgem. Devemos definir igualmente o que é uma emergência. Será que é uma emergência o nosso carro avariar? Depende se tivermos um segundo carro, depende da utilização que façamos do carro. Temos também que refletir o que é uma emergência. Os especialistas dizem que este fundo deve ter 3 a 6 meses das nossas despesas básicas. Eu aconselho quem não tem um fundo destes, por exemplo, e se não consegue de uma forma imediata, pelo menos dar um pequeno passo, por 500.000 euros no fundo de emergência. É muito importante, porque mais cedo ou mais tarde nós podemos ter a necessidade e os azares batem-nos mais cedo ou mais tarde à porta, de fazer face a uma determinada eventualidade. O último ponto que queria referir é um ponto muito amplo. Já na parte, ou seja, começámos pelos princípios, depois passámos para questões concretas da poupança e da forma como gerimos o nosso dinheiro, e agora já estamos para a fase final, que é o investir. Portanto, poupamos, a lógica é sempre aquilo que eu poupo, eu vou investir. A diversificação é investir em coisas diferentes e investir em coisas diferentes é uma forma de me proteger e proteger o meu dinheiro. Se virmos aqui alguém que poupa regra geral e investe em produtos financeiros, portanto que tem aqui escalas de risco, depósitos a prazo, certificados de aforro, depois numa escala um bocadinho ascendente, planos de poupança-reforma que complementam a nossa reforma, e depois tem investimento financeiro em ações, algo que tem uma rentabilidade maior e que deve ser apenas feito por longos períodos. Se eu tenho um bom fundo de reserva, eu posso, obviamente, investir a longo prazo. Se eu não tenho um fundo de reserva e se as minhas poupanças são para uma eventualidade, obviamente que eu não posso investir em produtos a longo prazo. Se eu poupar de uma forma correta, obviamente que eu poderei investir em produtos financeiros de um bocadinho maior risco por longos períodos, que aí sim diminui bastante esse risco. Agora, se eu invisto em ações e dependo desse dinheiro para uma eventualidade, obviamente que não o posso fazer, aí entramos na tal parte
na forma adequada à nossa situação. Podemos ir aqui mais longe, investimento na área financeira, na criação de um pequeno negócio, portanto, são tudo formas de diversificação, até na área do imobiliário, por exemplo. Eu gosto de ver as coisas de uma forma ampla, por exemplo, se eu tenho uma casa de férias, por que não arrendar em períodos que eu não esteja lá? Se eu tenho uma habitação muito grande e tenho um quarto a mais, por que não arrendar esse quarto? Ver o investimento não de uma forma rígida, mas em uma forma flexível. E ver aqui estes princípios relativamente ao investimento. Primeira ideia, diversificação, produtos diferentes. Este princípio de adequação à nossa situação e nosso objetivo. E, sobretudo, eu diria que talvez a principal característica é nós percebermos que ao pouparmos, o pior que podemos fazer é meter esse dinheiro parado no banco ou debaixo do colchão, como se diz, e que temos que procurar um produto ou algo que seja adequado à nossa situação e que ao longo do tempo vá fazer com que esse dinheiro se multiplique. Cada um destes 15 pontos corresponde a uma sessão com vídeo de um curso online numa plataforma precisamente sobre como gerir melhor o seu dinheiro, onde cada um dos pontos são amplamente aprofundados. O meu comprometimento com a missão de tornar melhor a vida das pessoas em termos financeiros fez-me decidir um preço promocional incrivelmente baixo, até tendo em atenção a situação do Covid-19. Assim, promocionalmente e durante um período curto de tempo, o custo custará o incrível preço de 50€. Só a sessão Como Reduzir as Suas Despesas dá formas de poupar pelo menos 10 vezes este valor sem esforço nenhum. Mas decidi ir mais longe e criar alguns bónus valiosos. De forma gratuita, farão parte de um grupo dedicado no WhatsApp sobre estes temas, onde poderão colocar questões ou reflexões e estar em contacto com outras pessoas que consideram esta matéria importante. Também de forma gratuita farão parte do grupo de Liberdade Financeira, um grupo na mesma plataforma online onde poderão ver conteúdos de qualidade sobre liberdade financeira e igualmente partilharem conteúdos. Tudo isto, por este preço, é sem dúvida uma oferta incrível. Mas não fica por aqui. Vou oferecer algo que vale mais do que isto tudo. Estou a lançar uma subscrição anual sobre gestão de finanças pessoais, liberdade financeira e investimentos, onde haverá conteúdos dedicados sobre estas matérias. Tem o nome de Investment Force. Mas talvez a característica mais importante seja que vai haver um webinar mensal em direto com a apresentação de conteúdos e com a possibilidade de colocarem as vossas questões. Vou oferecer esta subscrição durante um ano inteiro. Portanto, por apenas 50€, temos o curso, temos o grupo do WhatsApp, temos o grupo de Liberdade Financeira e temos a subscrição do Investment Force durante um ano. Há uma frase do Warren Buffett que se aplica aqui. A melhor altura para termos feito isto tudo em termos da gestão das nossas finanças era há 20 anos. A segunda melhor é agora. Espero por vós.